Na reunião do Copom mais imprevisível dos últimos tempos, haja vista esse gráfico que você vê na tela, mostrando como o mercado estava dividido quanto a como seria a decisão, 1% ou 0,75%, o Copom optou por elevar a Selic em 1%, levando a taxa ao novo patamar de 12,25% ao ano, num cenário de risco fiscal aumentado e também expectativas inflacionárias desancoradas. Diante disso, ficam algumas perguntas, nesse vídeo eu pretendo responder 3 delas. Primeiro, por que a Selic está subindo tanto assim, sendo que lá no começo do ano a gente achava que no final nós teríamos a Selic em um dígito, 9%, 8,5%, se você volta às expectativas lá em janeiro. Segundo ponto, como isso impacta o país, por que esse movimento ele é negativo. E o terceiro ponto, como se proteger desse cenário de mais risco fiscal e também mais inflação. E antes de começar a tecer o fio dos assuntos desse vídeo, eu vou lembrar que nós abrimos inscrição para a 28ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, onde eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada do que eu falo aqui no canal do YouTube, não sabe o que é Selic, efeito dos juros compostos, inflação, como funcionam os investimentos e o mercado, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões, montando sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, que você aprende a investir tanto no Brasil quanto no exterior, e tudo isso com um suporte que responde 100% das dúvidas do aluno durante um ano inteiro. Então basta perguntar que você será respondido, não há dúvida que fica sem resposta no Viver de Renda. Para quem quiser fazer parte, lembrando que são só 1.200 vagas, há um link aqui na descrição. E nessa turma nós temos um bônus diferente daqueles que eu ofereci nas turmas passadas, já que meu livro foi lançado. Todos os 1.200 alunos receberão um exemplar do livro autografado, desde que no checkout eles preencham as informações de endereço daqui do Brasil. E estando aqui no país, não importa o quão distante é, pode ser em Tefé, Quixeramobim, São Luís do Paraitinga, o livro chegará. Agora voltando para o assunto do vídeo, primeiro, por que a Selic está subindo? Para entender esse movimento, nós temos que lembrar que a Selic é a principal ferramenta que o Banco Central possui para fazer política monetária, controlando a subida da inflação, até porque aqui no Brasil, a missão do Banco Central ela se pauta principalmente neste ponto inflacionário. Vendo aqui ipsiliteris, qual é a missão do banco, abre aspas, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente, competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. E na prática, como que ele faz isso? Bom, vamos lembrar do seguinte, quando a inflação sobe, toda a sociedade é penalizada, porque todo mundo fica mais pobre, o dinheiro compra menos coisas. Então, para evitar essa subida da inflação, o Banco Central aumenta a taxa Selic até que a inflação volte a se comportar, não deixando de subir, mas subindo pouco, estando dentro da meta do Banco Central. E à medida que a inflação passa a estar ancorada em torno da meta, o Banco Central vai diminuindo os juros, até porque há um peso para a sociedade disso também, esses juros mais altos freiam a economia, eles diminuem o consumo, eles encarecem o crédito, diminuem a propensão a tomar risco por parte do empresariado e dos investidores, de modo que ao diminuir a taxa, geralmente o pessoal toma mais risco, empreende mais, consome mais, toma mais crédito, o que leva a inflação a subir novamente, escapando da meta, e aí novamente o Banco Central sobe a Selic, a inflação cai, diminui a Selic, a inflação sobe, nesse eterno ciclo, perseguindo a nossa meta de inflação de longo prazo. E como todos sabem, a nossa taxa Selic agora está subindo. Poxa, Bruno, mas a inflação ela tá quase na meta, né? Vamos lembrar que a meta para esse ano e para o próximo é de inflação em 3%, mas há uma banda de tolerância de 1,5 pontos percentuais para baixo e também para cima, de modo que o teto da meta de inflação seria em 4,5. Mas que situação nós temos agora, tanto para 2024 quanto para 25 e 26, já que 2024 está acabando. Esse movimento de aumento da Selic agora não tem peso nenhum sobre o que vai acontecer no finalzinho desse ano. Agora, olhando como é que eram as expectativas lá em 2023, dias antes de começarmos o ciclo de queda da Selic, começou em 2 de agosto de 2023. Para agora, a gente pode observar uma grande deterioração. Por exemplo, pegando aqui dados do Boletim Focus de 28 de julho de 2023, o IPCA previsto para 2024 era de 13,89. Se a gente olha para 2025, era de 3,5%. Hoje o cenário para 2024, segundo o Boletim Focus, é um IPCA em 4,84, portanto acima do teto da meta de inflação, que é em 4,5, e o Boletim Focus também prevê para 2025 um IPCA em 4,59, já acima do teto da meta. Esses são os dados do Boletim Focus divulgado no dia de hoje, com os dados coletados na sexta-feira passada, dia 6 de dezembro. Portanto, você pode notar que no espaço de pouco mais de um ano, as expectativas se deterioraram no sentido de uma inflação que está se desancorando da meta, inclusive em horizontes mais extensos, como 2026. Ali as expectativas já ficam mais redondas, né? O pessoal não coloca na vírgula, mas, por exemplo, para 2026, a gente olha o Boletim Focus lá de julho de 2023, a expectativa era de inflação em 3,5%. E agora a expectativa está numa inflação de 4%. De modo que essa elevação de juros por parte do Copom, ela tem a missão de trazer de volta a expectativa inflacionária para 2025 e 2026, uma vez que 2024, como eu disse, já acabou. Essa elevação da Selic não impacta o nosso ano, mas ela tem poder para impactar a inflação em 25 e 26, trazendo os números de volta para o centro da meta. Agora, cabe lembrar que o IPCA não é o único responsável pela elevação da Selic, uma vez que nas reuniões do Copom, eles olham para IPCA, mas também olham para atividade econômica,
para o cenário de contas públicas, para o exterior. E quando a gente pega a parte de contas públicas, ela também vem se deteriorando bastante. Tanto que se você pega as atas do Copom, repetidamente eles falam da questão fiscal. Colocando um trecho aqui em destaque, veja que está escrito: a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio. O que nós temos visto na elevação dos juros de vários títulos públicos, porque o Copom ele controla a Selic, mas não o restante da curva de juros. E aí, graças a esse risco fiscal, a gente está vendo os títulos IPCA pagando próximos de 7%, o 2029 mais do que isso em alguns momentos, pré-fixados na faixa de 14%, e o dólar batendo mais de R$6. Lembrando que quando esse dólar sobe, é questão de tempo para que ele impacte o IPCA, já que tudo que pode ser exportado, produzido aqui no Brasil, mas que dá ao produtor a escolha de exportar ou de vender no mercado local, vai ficar mais caro, já que ele pode ganhar mais dinheiro exportando. E tudo que é importado também fica mais caro, com destaque especial para a parte de comida, que impacta todos os brasileiros, e também de combustíveis. Lembrando que combustível costuma ser insumo para tudo que é produzido e transportado aqui no país, então combustível mais caro, naturalmente faz com que todo o restante também fique mais caro. Poxa, Bruno, mas eu não entendo por que nossa parte fiscal está tão ruim, porque eu acompanho o seu canal aqui e eu vi que janeiro nós tivemos recorde de arrecadação, fevereiro também, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ainda não saiu o dado, mas não me surpreenderia se também tivéssemos um outro recorde de arrecadação. De modo que o esforço arrecadatório do governo, feito lá no ano passado pelo ministro Haddad, com criação de novos impostos, ele deu resultado. Mas ainda que a arrecadação tenha sido recorde, o governo conseguiu gastar mais do que arrecada, sendo que esse excesso de gasto a mais ele se transforma em dívida pública. Por isso que a dívida saiu lá de dezembro de 22, quando a gente olha aquela relação dívida-PIB, de menos de 72% para o patamar de quase 80% atualmente. E também bateu a marca inédita acima de 9 trilhões de reais. Portanto, se eu tivesse que resumir como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, eu posso falar de uma sequência de eventos que corre o risco de se transformar num ciclo, como veremos mais adiante quando falarmos de dominância fiscal. Mas tudo começa com essa elevação do gasto público em relação à arrecadação, o que provoca um déficit crescente, aumentando a desconfiança dos investidores, tanto nacionais quanto internacionais. Aí o dinheiro sai do país, com todo mundo querendo trocar reais por dólares, o preço do dólar sobe. Isso vai impactar a nossa inflação, deixando os produtos todos mais caros. E para trazer a inflação de volta ao centro da meta, o Copom vai e eleva a taxa Selic. Pelo menos é isso que um Copom, um Banco Central sério, deveriam fazer. E aí cabe lembrar que a gente também tem aquele medo de que com a mudança da presidência do Banco Central, saindo Roberto Campos Neto agora em dezembro e entrando Gabriel Galípolo, nós possamos ter algum tipo de ingerência do Poder Executivo sobre o Banco Central que é independente. Há pouquíssimo tempo, diga-se de passagem, isso foi feito no governo anterior. Então ainda há esse receio, né? Vamos saber se é só receio, eu espero que sim, ou se de fato a gente vai ter uma repetição daquilo que aconteceu durante o governo Dilma na gestão do Alexandre Tombini no Banco Central, que desceu a Selic na canetada. Agora, indo para o item 2 desse vídeo, ok, mas como que esse aumento da Selic impacta o país? Bom, aqui eu vou pegar 3 aspectos para que a gente possa explicar melhor esse impacto. O primeiro deles é nas próprias contas públicas, então o desarranjo delas provoca o aumento da Selic, mas esse aumento da Selic impacta as contas. Aí vou falar sobre dominância fiscal e também sobre a própria economia, como que a Selic acaba atrapalhando a atividade econômica. Primeiro, pegando as contas públicas, nos últimos 12 meses o gasto com juros do governo foi de 869,3 bilhões de reais, o que coloca o Brasil no topo do ranking dos países que mais pagaram juros no último ano. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos uma dívida pública grande, principalmente se você compara com a média dos emergentes. É verdade que em comparação a países desenvolvidos que devem mais de 100% do PIB, não é tão grande assim, mas o ponto é que o desenvolvido costuma pagar um juros baixo na sua dívida. E aqui no Brasil, o detalhe é que os juros são muito altos, o que inclusive coloca uma fotografia bem ruim para o nosso país. Porque se a relação dívida-PIB, que é simplesmente uma conta, numerador dívida, denominador PIB, já está na casa de quase 80%, ou seja, de cada R$1 de PIB que nós fazemos no Brasil, para isso existem 80 centavos de dívida. Mas aqui vem o ponto ruim. A quanto cresce o numerador e o denominador dessa conta? Se você pega o denominador, o PIB, ele está crescendo até mais do que esperado, na casa de 3%. Porém, com uma grande dependência de gastos do governo e consumo das famílias, sendo que muito desse consumo é oriundo de programas de transferência de renda, como, por exemplo, a ampliação do Bolsa Família, o que coloca uma série de questões quanto à sustentabilidade desse crescimento. Já se você pega o numerador da conta, a parte da dívida, ela cresce muito mais do que o PIB devido a 2 fatores. Primeiro, os juros que incidem sobre essa dívida, sendo que mais ou menos 47% da dívida está atrelada à Selic, que está subindo. E aí você já pode comparar uma Selic em 2 dígitos com o PIB crescendo apenas 3. Só que além disso, você tem o fato de que o Brasil gasta mais do que arrecada. E esse excesso vira dívida nova, que também estará crescendo essa taxa alta. E não só na Selic. E aí você pensa, mas o governo pode não emitir o Selic, né? Emite pré-fixado. Bom, estão batendo 14. Emite IPCA+, tá batendo IPCA mais 7. Tenta vender dívida para o estrangeiro. Outro dia não teve demanda por títulos públicos no leilão feito pelo governo. Então observe que, a grosso modo, se o PIB cresce 3, mas a dívida pública cresce, digamos, 13, em questão de pouquíssimo tempo, essa dívida pública pode bater mais de 100% do PIB.
PIB. O que eu particularmente acho assustador, porque significa que para cada R$1 de riqueza produzido também é R$1 de dívida. Só que a coisa pode azedar muito antes de bater 100% do PIB. Seria um cenário de dominância fiscal. E infelizmente já tem muita gente falando desse assunto, mas que cenário seria esse? É um cenário em que a parte fiscal do governo está tão ruim, já ele perdeu tanta credibilidade quanto a corte de gastos, alterar essa situação, que por conta disso o Banco Central acaba perdendo capacidade de fazer política monetária. Porque voltando àquela sequência de eventos que eu falei anteriormente, de elevação do gasto público que gera desconfiança, que aumenta o dólar, que aumenta o IPCA, que leva ao aumento da Selic, isso pode virar um ciclo quando esse aumento da Selic, que foi responsável no último ano por um pagamento de 870 bilhões de juros, que somado ao excesso de gasto do governo em relação à arrecadação passou de 1 trilhão, esse aumento da Selic aumenta ainda mais a despesa com juros, o que leva a deteriorar a situação fiscal, aumentando o gasto do governo, gerando desconfiança, aumentando o dólar, a inflação, de maneira que ao aumentar a Selic, ao invés de você conseguir controlar a inflação, nesse cenário você pode estar aumentando a inflação. Caramba, e como é que a gente pode frear esse cenário tão ruim? Cortando gasto, mostrando comprometimento, conquistando a confiança dos agentes econômicos, que passa a ver uma trajetória crível para esse corte, acreditando que o déficit vai cessar, a gente vai entrar, por exemplo, em superávit, a gente arrecada mais do que gasta, com isso voltamos a ter confiança, o dólar cai, a inflação cai, a Selic pode cair, com a Selic mais baixa você reduz o gasto com dívida pública. Quando o ministro Haddad, por exemplo, foi na televisão para falar sobre aquele pacote de isenção para quem ganha até R$5.000 no imposto de renda, lembrando que isso deveria ser um pronunciamento de corte de gastos. Ele anunciou um corte de gasto pequeno e basicamente anunciou alguma coisa que iria inviabilizar a economia com esse corte de gastos, já que significaria abrir mão de receita ao dar a isenção para quem ganha até 5 mil. Aí ele falou sobre tributar quem ganha mais de 50 para tentar recuperar, etc. Mas o ponto é que aquilo que ele conseguiria tributando quem ganha mais de 50 mil, ele perderia só em pagamento de mais juros, por conta da elevação tanto da Selic agora, quanto das taxas dos pré-fixados indexadas à inflação. Então recuperar a confiança é vital. E agora o terceiro ponto dessa parte é como que esse movimento afeta a economia, para que depois a gente possa falar de como se proteger disso. Vamos lembrar que essa elevação da Selic, ela encarece o custo do crédito. E como a gente está vendo os juros de longo prazo se elevando também, você tem encarecimento do financiamento imobiliário, que já está bem mais caro, os ativos financeiros no mercado caem, a gente está vendo fundos imobiliários caindo pra caramba, de uma maneira que não acontecia desde a época da pandemia, tudo isso por conta de juros mais altos. Então o primeiro ponto é lembrar de como que isso afeta o seu dinheiro que está investido. Warren Buffett costuma falar que as taxas de juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Então quanto mais taxas de juros, é como se tivesse mais gravidade. Com mais gravidade aqui na Terra, você seria puxado com mais força em direção ao centro da Terra, não conseguiria saltar. A mesma coisa acontece com o preço dos ativos de risco. Eles são puxados para baixo. É por conta de um cenário assim que nós não tivemos um IPO nesse ano, nem nenhum IPO no ano passado e nem no ano retrasado. Porque nenhuma empresa quer ir a mercado sabendo que vão pagar muito pouco pelo seu valor. Já que o mercado não está subindo, o número de investidores também não está subindo. O número de empresas listadas até caiu durante esse período, porque algumas que tinham sido listadas lá em 2020, 2021 principalmente, simplesmente fecharam seu capital. Algumas mais antigas também, como foi o caso de Cielo. O outro ponto é lembrar que essa elevação da Selic, ela afeta pra caramba o consumo. Já que como ele encarece o crédito e no Brasil muita gente toma crédito para consumir, esse consumo menor faz com que você tenha menos resultado nas empresas, sendo que algumas também são afetadas no custo das dívidas que carregam, principalmente aquelas que atrelaram dívida ao CDI. Mas de toda forma, essa empresa tem menos resultado, ela não contrata mais gente, até pode demitir umas pessoas. Quem não foi contratado e foi demitido deixa de ter renda. Se não tem renda, vai consumir menos. Ao consumir menos, como o consumo dessa pessoa virar renda de outra, outras pessoas também terão menos renda e menos consumo. De modo que toda a economia acaba decrescendo. Poxa, mas o juros está alto há bastante tempo e a gente está vendo o PIB crescer aqui no país. De fato cresceu, mas como eu já disse, muito baseado em gasto público e programas de transferência de renda. Lembrando ainda que o mercado em si, essa piora que a gente está vendo, é só um mecanismo antecedente daquilo que se espera que venha acontecer com a economia. Então o mercado ele melhora antes da economia melhorar e ele piora antes da economia piorar. De forma que o peso desses juros mais altos ainda irá aparecer atrapalhando o crescimento. Ok, Bruno, e como que eu me protejo desse cenário? Parte final do vídeo. Aqui no Brasil, com juros mais altos, investimentos em renda fixa se tornam mais atrativos. Além do que essa alta do dólar também fez com que as posições que você tem no exterior tenham se valorizado frente às posições locais. Então a proteção passa por isso, por investir tanto localmente, e aí o que melhora com essa subida de juros é principalmente os títulos atrelados à Selic. Os outros todos, no momento, embora paguem taxas mais altas, estão perdendo a marcação a mercado nos últimos tempos, mas principalmente ter posições no exterior, já que elas não dependem de Brasil. Ah, mas lá fora tá caro, pode ter uma crise, pode cair. Eu nunca vi o mercado internacional cair sem que o nosso caísse junto. Agora já vi por vários momentos o mercado internacional subir, enquanto o nosso caía, eu ficava andando de lá. E até por conta disso que esse tipo de movimento afeta muito mais quem tem menos dinheiro, quem é mais pobre, em comparação ao rico. Uma vez que se você tem uma inflação crescente no Brasil com tudo ficando mais caro, como o rico consome pouco daquilo que ele ganha, ele é pouco afetado por preços no mercado 20% mais altos. Até porque com uma inflação de 5%, os preços podem ter subido muito mais, já que a inflação é uma média, puxada para baixo por conta de preços de itens que você não quer consumir. Então, se o preço do mercado subiu 20%, o rico é pouco afetado. Sem falar que o rico, ele investe. Ele tem posições no exterior, ele tem investimentos em renda fixa, ele tem ativos reais que vão ter o preço do metro quadrado nos imóveis, por exemplo, reajustados
ao longo do tempo por inflação. Então ele quase não é afetado por esse movimento. A classe média já é mais afetada, porque consome mais do que ganha e não tem tantos investimentos assim, principalmente quando falamos de exterior, já que no Brasil a gente tem um home bias, um viés local muito forte. Embora o Brasil seja responsável por 2% do PIB mundial, é mais ou menos isso, o comum é que as pessoas tenham 100% do portfólio alocado aqui no país. E quando tem alguma coisa lá fora, geralmente é menos do que deveria, a maioria com menos de 10% de exposição. Agora, quando a gente fala da classe mais pobre, a situação é ainda pior, porque geralmente o pobre ele consome tudo que ele ganha. Ele não consegue fazer poupança, ainda mais para investir no exterior. E quando os preços no mercado aumentam 20%, a única coisa que ele pode fazer é substituir itens de consumo, trocando a proteína por algum tipo de carboidrato, por exemplo, trocando o que tem mais qualidade, o que ele goste mais de consumir, a carne por aquilo que é mais barato, cortes de segunda, frango, etc. Então, no final, a principal forma de se proteger, principalmente para você que já tem uma renda nível classe média para cima, é obter conhecimento financeiro para que você possa ter o seu patrimônio crescendo independentemente do cenário que nós temos aqui no Brasil. E para quem quiser aprender mais sobre isso junto comigo, eu lembro que a inscrição para o Viver de Renda Turma 28 ela está aberta. Espero ver vários de vocês lá. Da minha parte era isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.